Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos de 27 a 36. É a meditação na nossa noite de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 27 a 36. Nós acabamos de cantar sobre o amor do Senhor, um amor que perdoa, um amor que até mesmo abençoa um réu de quem ele mesmo seria juiz, o justo juiz para julgar e poderia condenar. Mas ele decidiu nos amar e graciosamente desceu da sua glória para entre nós viver, padecer, entregando-se em nosso favor. O amor do Senhor, irmãos, é incomparável, mas esse amor também nos constrange. E esse texto que nós vamos meditar hoje vai nos constranger um pouco mais. Vamos ler então a palavra de Deus. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e te pedimos que nessa noite ela promova em nosso coração edificação, consolação, mas também nos confronte, nos constranja, nos redirecione a vida. Disciplina-nos também por meio da tua palavra, Senhor. Te rogamos isso, confiados em Jesus e na iluminação santa do Espírito, em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós cantamos agora sobre o amor de Deus e, como eu falei, seremos constrangidos agora como nós respondermos a este amor. Nós falamos de um Deus que abençoa até um réu, porque nós somos réus. O réu é um culpado, é alguém que está diante, ou um suspeito, alguém que está diante de um juiz. E se nós nos apresentássemos agora diante de Deus, nenhum de nós escaparia do juízo, porque todos nós admitimos já no começo do culto que somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Como pecadores, portanto, estaríamos todos nós condenados à morte eterna, mas Deus decidiu ser misericordioso para conosco. Existem dois termos que nós precisamos entender bem para nós compreendermos a mensagem do Evangelho. O primeiro é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Se nós julgássemos as nossas vidas pelo mérito, todos nós estaríamos condenados ao inferno, porque, como já falamos e reconhecemos, somos pecadores. O outro conceito é graça. Graça é aquilo que nós não merecemos e recebemos. É um favor da parte de Deus. Então, misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos, e graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos.
E esse conceito é muito gostoso aos nossos ouvidos, porque tem a ver com a nossa vida, com a nossa salvação. Como é bom saber que Deus poderia nos castigar e decidiu não nos castigar por sua misericórdia. Como é bom saber que Deus poderia nos condenar, sendo justo no seu juízo, mas Ele decidiu ser gracioso e não nos condena, pelo contrário, Ele nos salvou para a vida eterna. E isso, irmãos, é maravilhoso, faz com que nós nos levantemos todos os dias alegres em sabermos que, se nós formos hoje chamados pelo Senhor para vivermos com Ele, nós estamos salvos, porque fomos agraciados por Deus e recebemos da sua parte misericórdia. Isso é uma verdade absoluta que ninguém pode tirar do nosso coração. Isso é pela fé. Nós cremos que Deus decidiu derramar misericórdia, e essa misericórdia é soberana, pois Ele diz: derramarei misericórdia a quem eu quiser dar misericórdia, e não darei misericórdia a quem eu não quiser dar misericórdia, pois o vaso não pode perguntar ao oleiro: por que me fizeste assim ou por que não me fizeste assim. Foi pela sua soberana vontade que Deus decidiu ser misericordioso para conosco. Também ninguém pode tirar de nós a verdade de que somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios no capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então Deus derramou misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor, somos salvos. Se morrermos hoje, estaremos com Cristo. Se Ele voltar para nos buscar, estaremos com Ele. Ninguém pode nos tirar essa convicção e esta bênção. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos na noite de hoje é: sendo nós salvos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no mesmo capítulo 2, ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos salvos pela graça, mas somos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, quando Deus decidiu nos salvar, Ele já tinha um propósito de nós andarmos num caminho de boas obras, de uma vida santa, de um comportamento novo, uma mente nova. Um dos termos usados para arrependimento na Escritura é metanoia, a mudança de mente. Portanto, agora salvos, nós recebemos como bênção da salvação um novo propósito de vida, que é glorificar a Deus, um novo alvo, que é a glória de Deus, e um novo meio de vida, que são as boas obras, um estilo de vida diferenciado, um estilo de vida superior ao estilo de vida que nós vivíamos antes e que o mundo vive atualmente. Nós somos chamados por Deus a viver uma vida sublime, a um padrão ético e moral, a uma vida de santidade que é superior a qualquer outro estilo de vida neste mundo. Que estilo é esse, irmãos? É o amor. Nós somos chamados por Deus ao amor. Só nós, crentes, só nós cristãos, podemos assumir esse estilo de vida, porque recebemos um novo coração, uma nova natureza, fomos regenerados para isso, para vivermos uma nova vida, no estilo do amor, que é o dom supremo. Mas geralmente a gente gosta muito de falar do amor quando nós somos o alvo deste amor. Receber amor é muito bom. Mas o cristão, ele é chamado também para dar amor, para viver uma vida de amor. Inclusive faz parte do grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bem, a respeito disso, os irmãos sabem bem que às vezes algumas pessoas querem incluir dentro dos dois mandamentos amar a Deus, amar ao próximo, mas antes de amar o próximo, amar a si mesmo. Vocês já devem ter ouvido isso. A canção antiga dizia assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim, né?
Porém, a gente não precisa exercitar o amor próprio, visto que ele é natural do ser humano. Exceto em casos extremos, todos nós nos amamos, é por isso que nós cuidamos de nós mesmos. É por isso que nós fazemos a nossa higiene, é por isso que nós nos alimentamos, é por isso que nós buscamos trabalhar para atingirmos os nossos objetivos profissionais, financeiros. Veja, o amor próprio é muito natural, por isso nem sempre é necessário nós o exercitarmos. Na verdade, a palavra do Senhor nos convida a nós nos amarmos, sim, mas também a amarmos o nosso próximo na mesma medida que nós nos amamos a nós mesmos. E na verdade, o Evangelho é uma contracultura no sentido de que nos ensina a nós não apenas amarmos aos outros como a nós mesmos, mas até mesmo a nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E aí eu queria, olhando para o texto, levar a sua mente a um certo nível de confrontação, de como essa mensagem aqui, ela pode ser aplicada às nossas vidas, como isso aqui pode mexer com a estrutura da nossa mente, com as nossas prioridades, com o nosso próprio coração. Bem, o texto nos diz o seguinte, antes de entrar no texto propriamente dito, né, se os irmãos perceberem, ele está dentro do contexto do Sermão do Monte. Aquela parte no Evangelho de Mateus, que é maior, né, a respeito desse tema, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Em Lucas, o evangelista faz um resumo, no Evangelho de Lucas, ele faz um resumo do Sermão do Monte. Mas se vocês observarem um pouco mais acima, no capítulo 6 ainda, a partir do verso 20, nós temos aí as bem-aventuranças e os ais, né? Ou as beatudes e os ais, como alguns preferem chamar. E aqui, na parte do verso 27, o texto vai falar a respeito da vingança e também do amor ao próximo. São os temas aqui sugeridos, né, pela Sociedade Bíblica do Brasil, colocado aí na sua Bíblia em negrito. Então, dentro desse contexto, o que Lucas está nos apresentando é o sermão de Jesus, no qual ele apresenta o padrão dos discípulos, o padrão do cidadão celestial, ou como o próprio texto vai nos informar, o padrão dos filhos do Altíssimo. Aqui então há um contraste, você vai encontrar no texto todo, um contraste entre os filhos do Altíssimo, que somos nós, e os homens deste mundo, as pessoas naturais do mundo. E é isso que vai mexer um pouquinho aí com a nossa mente. Por quê? Jesus diz assim, digo-vos porém, isso certamente porque essa palavra aqui ia de encontro ao que pregavam os judeus na época do Senhor, porque os judeus na época do Senhor diziam assim, ame a Deus e ame ao próximo, mas se você vir um romano e puder matá-lo, a gente agradece. Se você vir um samaritano e puder desprezá-lo, faça isso. Nós não temos muita noção, né, como brasileiros, porque nós não temos nenhum povo na nossa fronteira hostil, né? Então o brasileiro, via de regra, ele é muito receptivo. Nós gostamos de conversar com os estrangeiros, né? Se você já teve a oportunidade de conversar com um venezuelano, temos alguns aqui em Igaraçu, ou você vai no centro da cidade, né, e encontra lá o pessoal de Guiné-Bissau, né, o pessoal da Jamaica, né, o pessoal de outros países africanos, tal. E quando a gente tem a oportunidade, ou um chinês, né, um japonês, seja lá quem for, e se a gente tem a oportunidade de conversar, a gente fica curioso, quer saber e tal. Essa é uma realidade do Brasil. Nós não temos fronteira de um lado, né, é o Oceano Atlântico, do outro lado temos algumas fronteiras com países que são países amigos, né, até a ponte da amizade, tal. Então nós não temos muita dificuldade com outros países.
Mas talvez você esteja acompanhando aí o que está acontecendo lá em Israel, né? Aquela guerra contra o Hamas. E se você perceber, Israel ainda hoje está rodeado de nações inimigas. De um lado, a região de Gaza, né? Aquela parte da Palestina que é extremamente difícil. Do outro, o Líbano, né? E aí tem o Hezbollah de um lado, né? E tem um outro grupo terrorista do outro, o Hamas do outro. É aquele negócio assim. E Israel é um negocinho pequeno no meio daquele mundo árabe todo hostil. Isso hoje. Nos tempos antigos, a situação era semelhante. Haviam povos inimigos ao redor, o Egito, os amorreus, os jebuseus, né, tantos outros povos ali. E se ainda não bastasse, Israel tinha um território que depois foi diminuído, porque Samaria, que fazia parte de Israel, se tornou um povo hostil e inimigo, então os judeus não se davam com os samaritanos. Então a situação era bem complexa, para todo lado que um judeu ia, ele encontrava um povo inimigo. E como se não bastasse, toda aquela região estava debaixo do Império Romano, que governava o mundo todo. Então a ideia de inimigo era muito forte. Distante demais do que a nossa mente brasileira, ocidental, século XXI, pode entender do que é hostilidade entre povos nos dias de hoje. Mas eu queria que você tentasse entrar comigo na história e entender a importância do que Jesus estava falando para a época aqui. Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Os judeus pagavam altos impostos aos romanos. Os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos odiavam os judeus. Haviam muitos inimigos ao redor. E havia em Israel um desejo muito grande por liberdade, visto que o povo era cativo do Império de Roma, do Império Romano, pagava altíssimos impostos e Roma ainda colocava gente do povo de Israel para cobrar impostos dos próprios compatriotas. Então a situação é como se fosse um caldeirão prestes a explodir a qualquer momento. Não à toa havia em Israel grupos que promoviam insurreições que muitas vezes gerava morte. Entre os apóstolos de Jesus havia um chamado Simão, que era zelote, que fazia parte de um grupo desses, que ficava espreitando uma tropa romana passar para com espada matá-los. Então imagine o clima naquela época. Aí vem Jesus e diz assim para eles: quando vocês encontrarem alguém que odeia vocês, ao invés de vocês reagirem à altura, amem os vossos inimigos e façam o bem a quem vos odeia. Você já imaginou como isso deve ter causado um bug, né, como a gente costuma dizer hoje, na mente dos judeus, na mente dos ouvintes? Todo mundo entrou em parafuso. Porque qual a expectativa que eles tinham de um rabi, de um mestre? Que esse mestre dissesse assim: estamos esperando alguém que se levante como um grande guerreiro, como foi Davi, para matar todos os romanos. Essa mentalidade, irmãos, era tão forte na mente, no imaginário, né, por assim dizer, no pensamento dos judeus, que mesmo depois da ressurreição de Cristo, em Atos capítulo 1, os discípulos vão perguntar a Jesus: Senhor, qual será o tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Vocês já imaginaram isso? Eles passaram 3 anos com o Senhor, aprenderam a respeito de tudo, mas na mente deles, eles ainda tinham que esperar um reino deste mundo, alguém que viesse como um rei soberano e libertasse Israel, libertasse os judeus do império dos romanos. Aí Jesus vem com um discurso totalmente contrário ao sentimento da época. O sentimento da época era que todo mundo devia se armar e matar todos os romanos. Aí Jesus vem e diz: amem os vossos inimigos e façam o bem aos que vos odeiam. Talvez, no máximo, você já deve ter enfrentado algum tipo de oposição na vida. Um colega de trabalho, estou tentando aqui
na administração da aplicação, encaixar o máximo da realidade. Mas eu queria que você multiplicasse esse sentimento. Talvez você já tenha encontrado alguém que é hostil a você e você entenda ou talvez nem entenda por quê. Gente do trabalho que te odeia, gente do ambiente que você frequenta, da rua, que não vê o seu mal, gente até da própria família, de repente, que fica torcendo pela tua derrota. Pode acontecer. Não é incomum essas coisas acontecerem. E quando as pessoas agirem assim contra nós, a nossa carne, a antiga natureza, vai dizer assim: reaja na mesma medida. Reaja na mesma medida. Mas a nova natureza, em que o Espírito Santo transforma o nosso coração, nos diz assim: não reaja como você gostaria, mas reaja como Jesus gostaria que você reagisse. Essa é a grande diferença. Nós que somos filhos do Altíssimo, recebemos uma nova mente, um novo coração. O antigo Diego, o antigo Severino, o antigo Fábio, poderia agir conforme a sua antiga natureza. Mas nós não somos mais quem nós éramos. Nós fomos alcançados pela graça. Nós recebemos misericórdia. E quando nós recebemos misericórdia e o Espírito Santo nos revela esse favor da parte de Deus, ele redireciona a nossa mente, transforma o nosso coração, ao ponto de que nós vivemos essa contracultura aqui. Porque a cultura do mundo reaja à altura. E mais, a cultura do mundo é: se você puder destruir, destrua. Se você puder destruir, destrua. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Se alguém de repente entrar na sua casa, né, e você tiver a oportunidade por legítima defesa, né, de matar, mate, porque senão ele vai voltar. É a cultura do mundo, não é verdade? É o que as pessoas dizem por aí. Se for atirar, não atire na perna. Atire para matar, porque senão ele volta. E isso a gente leva para o dia a dia, no ambiente de trabalho. Se alguém quer te derrubar, é melhor você derrubá-lo logo, porque senão essa pessoa vai se levantar contra você. Aí vem o Evangelho e diz assim: bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Jesus, tu estás pedindo demais. Amar, bendizer e orar. O cara me odeia sem motivo, fica me queimando no ambiente de trabalho, na vizinhança, levanta falso contra mim e eu vou orar por ele? Está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Vocês me conhecem um pouquinho, sabe que talvez por minha natureza antiga, né, eu diria outra coisa, mas eu estou constrangido aqui pela palavra de Deus também. Nós estamos no mês da reforma e um dos lemas da reforma é sola Escritura. É a Bíblia quem diz. E mais, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Aí Jesus tá fogo, né? E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. A capa era só a parte de trás. Leva a túnica, leva a roupa toda. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Bem, isso aqui pode soar pacifista, e não é esse o sentimento aqui do texto. Isso não significa que nós não temos direitos, né, que nós vamos... lembram que o próprio apóstolo Paulo, quando precisou reivindicar os seus direitos como cidadão romano, ele o fez sabiamente. Mas existem situações que têm a ver com o nome de Cristo. E por ter a ver com o nome de Cristo, irmãos, nós não somos maiores que o nosso Senhor.
Tudo que Jesus está listando aqui, ele passou. Observe comigo. Teve gente que odiou Jesus, sim ou não? Teve gente que maldisse ou amaldiçoou a Jesus, sim ou não? Sim. Teve gente que caluniou o nosso Salvador, sim ou não? Ele foi batido, ele foi ferido no rosto, sim. Até mesmo a sua roupa tiraram. E lançaram sorte das vestes do nosso Salvador. E na cruz do Calvário, ele olhou para aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim foi com o nosso Salvador. Acaso somos nós maiores do que o nosso Senhor? Absolutamente não. Nós somos servos e o servo não é maior do que o seu Senhor. Então o que é que Jesus nos ensina, e talvez seja um dos pontos chaves do texto? Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ou seja, o que eu quero para mim, eu quero para você. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. E mais, no verso 32, Jesus diz assim: se amais os que vos amam, qual a vossa recompensa? Vejam, até os pecadores amam aos que os amam. E essa é uma verdade curiosa, né? Você vai encontrar casos assim de pessoas que fizeram muito mal à sociedade, casos de grande repercussão, e às vezes você encontra a mulher daquela pessoa, o marido daquela pessoa, indo visitar e às vezes até dando testemunho: fulano era um corrupto, fulano era um traficante, mas ele era um bom pai de família, ele era um bom marido. É claro que dentro de aspas aí, né? No sentido mais pleno, é claro que o bom também tem a ver com dar um bom testemunho, né? Mas você percebe isso, que até as pessoas más fazem coisas boas, aqueles a quem eles amam. Por quê? Porque isso é natural do ser humano, proteger os seus. Jesus está dizendo assim, que se nós amarmos apenas as pessoas que nos amam, nós não estamos fazendo nenhuma diferença. Não tem diferença alguma entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, entre o cidadão celestial e o cidadão deste mundo. Não há nenhuma diferença. Nós estamos fazendo o que o que o homem natural faz, mas nós não somos chamados para viver uma vida natural. Nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural. É nesse sentido que eu creio no sobrenatural de Deus. Porque tem gente que só crê no sobrenatural de Deus para ver milagre, mas para viver uma vida sobrenatural não quer. O que é viver uma vida sobrenatural? É ir além do que os homens naturalmente fazem. E os homens naturalmente gostam das pessoas que estão ao seu redor, que eles amam. Mas nós somos estimulados aqui pela palavra de Deus a amar os nossos inimigos. Diz mais o texto: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Bem, vamos entender aqui essa questão do empréstimo, né? Havia em Israel, se você observar o Salmo 15, por exemplo, um tipo de empréstimo com usura. O que é empréstimo com usura? É quando alguém se aproveitava da situação de urgência de outro para obter lucro. Então, de repente, meu amigo João aqui está passando por uma situação de aperto. Aí eu digo assim: não, João, não tem problema, eu tenho aqui para te emprestar R$1.000. Toma aqui, João. Aí João diz: obrigado por você me emprestar. Tá bom, desde que você me devolva 1.500, não tem nenhum problema. Os irmãos sabem bem, essa prática, né, viralizou, né? É muito comum há muito tempo, né? É a prática da agiotagem, né? Que fazem
faz parte, né, da cultura financeira econômica, né, tanto que já tem até a agiotagem legalizada, né, que é o famoso cartão de crédito. É a pior agiotagem que você pode usufruir, é essa, né? Ele não vai numa arma buscar na tua casa, mas vai te deixar de cabelo em pé. Então cuidado aí com os juros do cartão de crédito. Bem, a ideia aqui é pessoas que emprestam para obter usura. Eu falo isso porque, geralmente, quando a gente olha para esses textos, a gente se coloca na situação passiva. Qual é a situação passiva? Eu vou olhar para esse texto e vou dizer assim: tá vendo, Severino? A Bíblia diz que você tem que me emprestar sem esperar receber. Aí não tem como, né? Aí é brincadeira. Então não é essa a ideia de emprestar para não esperar receber, né? Quem pega emprestado deve devolver. Aqui não é você. Às vezes até as pessoas dizem assim: eu prefiro dar do que emprestar, né? Porque quando eu dou eu esqueço. Quando eu empresto parece que não sai da mente. Então não é esse tipo de situação que o texto está falando. O texto está falando daqueles que usavam disso para obtenção de lucro, deixando a pessoa que já estava numa situação desesperada mais desesperado ainda, porque aí você acumula duas dívidas, né? Bem, qual o padrão do reino de Deus, irmãos? É o amor, é o bem e é o cuidar para não se aproveitar da situação calamitosa do outro. O que é que Jesus diz no verso 35? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis, o que, irmãos? Filhos do Altíssimo. E sereis filhos do Altíssimo. Observe então que quando a Bíblia diz sereis filhos do Altíssimo, está nos dizendo que o padrão que Deus requer de nós é esse, é o amor. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele nos constrange ainda mais dizendo assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes, portanto, vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o padrão que Deus requer de nós. É o amor aos inimigos. É orar pelos inimigos. E quando alguém estiver falando mal de você, fale bem daquela pessoa. Todo mundo tem algo que pode ser elogiado. Mas às vezes nós ficamos cegos pelo ódio. Porque, irmãos, como uma das maiores dificuldades que nós encontramos para seguir esse texto é que nós nos amamos muito, às vezes até demais, e nos preocupamos demasiadamente com a nossa reputação. É por isso que é importante a gente cuidar de duas coisas. A reputação é algo bom, não tenha dúvida disso. Mas mais importante que a reputação é o caráter. Reputação é o que as pessoas falam de você. Caráter é quem você é. Reputação é o que está nos holofotes. Caráter é quem você é no escuro. É quem você é quando ninguém está olhando. Cuidar da reputação é muito fácil. O caráter é mais difícil. O que a Bíblia está falando aqui não é para a gente estar demasiadamente preocupado com a nossa reputação. Mas fulano está falando de mim, mas Beltrano está falando de mim. O mais importante aqui é nós estarmos diante de Deus com um caráter aprovado. Isso é o que mais importa. Se não, lembremos que essa foi a crise de Jó. Você já deve ter lido o livro de Jó. Geralmente as pessoas leem Jó 1 e 2, depois pula para o 42, né? Aí tem 40 capítulos ali no miolo do texto que as pessoas desprezam. Mas leia Jó todo. Veja a crise de Jó e como essa crise se avolumou,
quando Jó já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido seus bens, já tinha perdido a sua saúde, e até a esposa dizia: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó encontra os três amigos, pensando aí naquela lei da semeadura que nem sempre se aplica a todas as situações da nossa vida, ficavam cutucando Jó, dizendo assim: alguma coisa tu fez, Jó, não tem condições. Para acontecer tanta tragédia na tua vida, tem que alguma coisa tu fizesse. E aí Jó começou a se defender: mas eu dei aos pobres, eu via as pessoas passando dificuldade, eu ia lá e ajudava. E você lembra bem, até mesmo antes da defesa de Jó, que Deus mesmo foi quem apresentou Jó ao diabo. Foi Deus quem disse: viste meu servo Jó. E Deus mostra a Jó e dá um testemunho. É Deus quem está dizendo que Jó era um homem justo, íntegro, que Jó orava pelos seus filhos, pensando se eles haviam pecado. De madrugada, Jó se levantava, o sol não havia nem nascido, e Jó já estava orando pelos seus filhos. Jó era o homem top de linha de Deus. Estava lá, primeiríssimo lugar. E os amigos de Jó ficavam assim: alguma coisa você fez, e Jó tentando se defender, até que Jó disse assim: sabe de uma coisa, eu me abomino no pó e na cinza, eu reconheço que não sou nada, que sou pecador, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará. Ele vai defender a minha vida, é Ele quem me justifica. Enquanto Jó tentava se justificar, ele só se atolava nos seus próprios pensamentos. Mas quando Jó lembrou que é Deus quem nos justifica, aí Jó ficou tranquilo, e Deus restaurou a sorte de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Portanto, irmãos, nós não precisamos estar demasiadamente preocupados com a nossa reputação. Nós precisamos ter a consciência de que estamos vivendo a vida cristã diante de Deus. Isso é o que mais importa. Se as pessoas vão falar mal, se as pessoas vão caluniar, se no trabalho vão te chamar de babão, né? Porque você quer fazer as coisas corretas. Mas fulano é puxa-saco do chefe, né? Ele é puxa-saco do professor porque ele presta atenção nas aulas. Não sei o que. Meus irmãos, deixem as pessoas falarem. Deixem as pessoas falarem. Tem um hino antigo que dizia assim: se o povo falar... Vocês conhecem, né? Mas não é um hino não, viu? É um forró. Nem ligo, deixa o povo falar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem me justifica é o Senhor, quem te justifica é o Senhor. A W. Tozer, falando a respeito disso, escreve um livro chamado 5 Coisas para se obter poder espiritual. 5 deveres. E um deles, o último, é nunca se defenda. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei alterado. Eu disse: espera aí, eu que sou advogado de mim mesmo, como é que eu não vou me defender? Eu abri lá para ler, e a W. Tozer me convenceu de que na maioria das situações, eu falo a maioria porque pode ter uma exceção ou outra, a gente não precisa se defender. Deus é quem defende a nossa causa. A gente só precisa viver com integridade e com justiça, e Deus fará por nós justiça. Mas o nosso padrão é o amor. O nosso padrão é o amor. E porque nós amamos, nós podemos viver tranquilamente, sem precisar estar nos justificando. Eu não sei se era Francisco de Assis quem dizia: ame e faça o que quiseres. Mas há uma frase nesse sentido aí, que o pessoal diz que é dele: ame e faz o que quiseres, porque o amor é o dom supremo.
tudo que nós fizermos com amor. Observe que os 10 mandamentos, os primeiros 4 falam a respeito do amor a Deus e os 6 últimos falam do amor ao próximo. Se você ama ao próximo, você não vai adulterar com a mulher dele. Se você ama o seu próximo, você não vai tirar a sua vida. Se você ama o seu próximo, você não vai furtar o que é dele. Se você ama o seu próximo, você não dirá falso testemunho contra ele. Portanto, a lei suprema é o amor. E nós outrora éramos escravos da carne, mas agora nós temos o fruto do Espírito. E qual o primeiro fruto do Espírito, irmãos? É o amor, diz o apóstolo Paulo. O amor é o vínculo da perfeição. E esse amor transborda do nosso coração e alcança as outras vidas. Agora, observe o argumento de Jesus para fechar esse tema. Jesus diz assim: pois ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Deixa eu perguntar aqui a você. Você já foi ingrato com Deus alguma vez? Já? Ele deixou de ser bom para você por causa disso? Você já foi mal para com Deus, agiu mal para com Deus? Já? E ele deixou de ser bom para você por conta disso? Veja o que diz o texto, verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Agora pensem comigo uma coisa. Coisa boa é receber misericórdia. Concorda comigo? Vamos pensar aqui em situações de relacionamento. Quem no último mês aqui magoou alguém? Quem magoou alguém aqui no último mês? Marido, esposa, filho. Prometeu alguma coisa, não cumpriu. Foi impaciente, não precisava ter sido impaciente. Foi egoísta. Todos nós, né? Quando a gente erra, não é bom ser perdoado. A melhor coisa é ser perdoado. Agora se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Porque bom é receber misericórdia. Jesus nos convida também a oferecermos misericórdia a quem falha para conosco. E aqui o padrão é discrepante, porque o Pai foi misericordioso para conosco. Lembra que a gente falou no início da mensagem? Deus deveria nos dar um castigo que nós merecíamos e não deu. Por quê? Porque Ele foi misericordioso. E por que nós, que somos tão pecadores quanto aqueles que nos magoaram, somos tão fracos em oferecermos o perdão a quem nos magoou? Se Deus, que é superior a nós em santidade e foi ofendido, decidiu derramar misericórdia, quem somos nós para não sermos misericordiosos um para com os outros? E aqui deixa eu lembrar a você que talvez o lugar que você mais magoe e mais seja magoado seja o seu lar. E muitos lares não prosperam porque os casais, maridos e mulheres, têm dificuldade em perdoar, em serem misericordiosos. Todos os dias oram e agradecem a Deus: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Mas quando olha para o lado, passa na cara do marido ou passa na cara da esposa os pecados que este cometeu contra ela. Portanto, eu queria lembrar a você que se você não for misericordioso para com o seu próximo, Deus não será misericordioso para contigo. Deus não será misericordioso para contigo. Perdoe, ame. Ah, mas me fez muito mal. Ore, fale bem e ame. E seja misericordioso. Ah, mas meu filho me decepcionou muito. Ame. Fale bem e ore. E quando você tiver a oportunidade, exercite o perdão
e conceda a ele, mesmo que ele não tenha pedido. Eu queria dizer, meu filho, que independentemente do que aconteceu, eu amo você. Eu amo você. Esse é o padrão que Deus requer. Esse é o padrão que Deus requer, e a gente precisa viver isso dentro da nossa própria casa. Os lares, nos dias de hoje, estão um caos, porque as pessoas são rápidas em receber perdão, mas são débeis, fracas em perdoar. E nós já recebemos o perdão de Deus, a graça. É nosso dever sermos perdoadores daqueles que estão próximos a nós, a começar da nossa própria casa. E eu queria encerrar com uma história de fato com H, né, como a gente costumava dizer antigamente. Nos anos de 1910 a 1940, mais ou menos, o Japão e a Coreia do Sul estavam em guerra, e os japoneses eram implacáveis, né? E cometeram muitas atrocidades contra os coreanos. Entre elas, enquanto eles louvavam a Deus, eles atearam fogo dentro da igreja, e as pessoas desesperadas pulavam pelas janelas, eram metralhadas e coisas desse tipo. E após a guerra ter sido encerrada, um tribunal foi julgar aqueles casos de guerra, e a história no livro O Pentecoste Coreano conta um pouco sobre isso, mas essa história está fora do livro, e ela conta que um homem se dirigiu até um tribunal onde um japonês jovem ainda estava sendo condenado à morte por ter matado alguns coreanos cristãos. E o tribunal ficou surpreendido com a entrada de um homem que fez um pedido ao juiz. Aquele homem havia perdido seu filho, e o assassino do seu filho era aquele jovem que estava ali sendo julgado. E naquele dia, aquele homem fez 2 pedidos ao juiz. Primeiro, que liberasse aquele homem, embora ele tivesse cometido assassinato, e não apenas o liberasse, mas o liberasse sob a condição de que aquele homem se tornasse, aquele jovem se tornasse o seu filho, já que ele havia perdido um filho, e assim o juiz o fez. Eu não sei se eu teria a mesma coragem desse homem, mas sabe o que eu penso, irmãos? Deus entregou o seu próprio filho por nós que éramos inimigos dele. Eu e você não éramos neutros, nós éramos inimigos de Deus, nós odiávamos a Deus. Essa é a realidade do homem natural. O homem natural está debaixo da ira de Deus. E sabe o que Deus fez? Ele fez o que nós cantamos aqui. Ele fez com que o amor descesse, e o amor desceu, morreu em nosso lugar, para que nós que odiávamos a Deus pudéssemos ser aproximados dele. Você já imaginou isso? Que amor é esse, irmãos? O amor de Jesus? Fazer o seu filho sofrer para que os inimigos pudessem parar de sofrer. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus entregou Jesus em nosso lugar e nos tornou seus filhos. Hoje nós somos filhos de Deus, porque o Pai sacrificou o seu único filho em nosso favor. Louvado seja o Senhor, porque Ele o ressuscitou dentre os mortos, e nós continuamos filhos de Deus, filhos da adoção, mas tudo por graça e misericórdia. Nesta noite, talvez você precisa perdoar alguém. Essa noite talvez você precisa derramar misericórdia, ligar para alguém, e você não precisa discutir o assunto. Você só precisa dizer: eu te perdoo, ou eu te peço perdão, porque a Bíblia me diz que eu devo amar ao meu próximo. E talvez nessa noite você precisa conhecer o amor de Jesus.
o amor que faz com que os inimigos sejam amados. E foi assim que ele fez conosco. Nós éramos inimigos de Deus, agora somos não apenas servos, mas somos amigos de Deus, filhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. O Pai entregou o seu próprio Filho para nos tornar seus filhos da adoção. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Querido Senhor, graças te damos, porque quando éramos teus inimigos, o Senhor decidiu nos amar. Obrigado, Senhor, porque tu fostes misericordioso para conosco. O castigo que nós merecíamos, tu não nos deste. A condenação não nos foi imposta, porque o Senhor decidiu ser gracioso para conosco. Mas para isso tu fizeste o teu Filho beber o cálice da tua ira. Ó Senhor, às vezes nós somos fracos em sermos misericordiosos. Queremos responder à altura a quem nos persegue, a quem nos maltrata, nós queremos devolver com maus tratos. A quem nos odeia com ódio, a quem se levanta com ira, nós queremos responder com ira. Obrigado porque o Senhor não fez assim conosco. Mas agora, constrangidos pelo teu amor, Senhor, nós queremos te pedir, nos ajuda a vivermos o alto padrão dos filhos do Altíssimo e não nos conformarmos em sermos como os homens naturais, porque a recompensa estes já receberam. Mas o nosso galardão está no Senhor. Pai, nos ajuda a sermos sábios nos nossos relacionamentos, a começar da nossa própria casa. Ajuda-nos a sermos sábios no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, onde nós estivermos, Senhor. Nos ajuda a termos sabedoria para lidarmos com essas situações. E que a tua glória, Senhor, prevaleça. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Se o mundo jaz no maligno, tu vives em nós. Que a tua luz brilhe em nosso ser e irradie aqueles que estão nas trevas. Nós te pedimos, Pai, que tu abençoes a nossa semana. Vás adiante de nós. Abençoa os que estão enfermos, em especial aqueles que estão nos hospitais. Alcança o Senhor com a tua boa mão, com a tua soberana graça. Abençoa os que estão enlutados, consola os corações. Abençoa as famílias que estão enfrentando dificuldades, sejam elas de relacionamento, sejam financeiras. Ó Deus, supre as necessidades em nome de Jesus. Guarda o teu povo, livra-nos, protege-nos de todo mal. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa também os missionários espalhados sobre a face da terra. Abençoa toda a tua igreja. Nós te rogamos isso em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bondoso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito do Senhor seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Sentemos-nos, irmãos.